A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Amados, fiquei feliz com as respostas de vocês no exercício que eu passei. Eu vou explicar um pouquinho do que eu quis dizer com essas duas passagens, colocando as duas juntas, e falar uma coisa que eu já passei algumas vezes na salinha nossa, mas só para reforçar duas características do estudo da Bíblia. Duas coisas que a gente usa para estudar a Bíblia. É a hermenêutica e a exegese. Nome difícil, né? A diferença das duas é muito fácil. A exegese serve para saber o que o autor quis dizer quando ele escreveu aquela palavra. E a hermenêutica é a interpretação daquela palavra, o que ela significa para a gente hoje. Então, quando eu vou fazer exegese bíblica, eu tenho que saber história, geografia, tenho que saber bem de português, tenho que saber de outras línguas também. Até eu vou mostrar para vocês que eu já fiz isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui de novo. Eu tenho algumas Bíblias diferentes aqui. Essa aqui é a Bíblia judaica. Tem uma Bíblia em inglês. Tem uma Bíblia em português normal, de estudo. O pastor tem uma igual essa. E tenho uma Bíblia que é só o Novo Testamento em grego. Então está em grego e a tradução em português palavra por palavra. Isso aqui a gente usa para entender o que o texto original quis dizer. E de posse disso, a gente usa a hermenêutica para trazer uma lição para a gente. E a gente não consegue fazer isso sem o Espírito Santo de Deus. Acho que estudar um livro, saber exegese é fácil. Agora, entender a palavra é só pelo Espírito Santo de Deus. É só Ele que pode dar o conhecimento para a gente. Então, a gente vai falar um pouco de Naamã e Zaqueu. Eu passei algumas perguntas para vocês ficarem por dentro do assunto. Naamã era um general do exército da Síria. A Síria não era muito amiguinha de Israel. Digamos que a Síria estava tentando conquistar. A gente vê no começo da história de Naamã que, passando por Israel, ele fez uma prisioneira. Uma moça que era de Israel, que era descendente de Abraão, e que foi virar serva na casa dele. Ele tinha um problema, ele tinha lepra, era uma doença que não tinha cura até o começo do século passado, que a pessoa morria mesmo, ia definhando, ia se machucando todo, então era uma doença muito, muito brutal na época e o pessoal tinha preconceito com quem tinha lepra. E essa moça que foi raptada, ela foi sequestrada, foi trabalhar de serva, ela falou para ele, falou assim, não, você tem como ser curado, porque o Deus de Israel tem poder para isso. Então aquela moça, ela estava engrandecendo o nome de Deus dentro da casa do Senhor, na carne, do Senhor dela. No caso, o general Amã. O general falou com o rei dele, olha para vocês verem a sequência de autoridade. Naamã era uma pessoa importante na época. E ele falou com o rei, que era o chefe dele. O chefe escreveu uma carta e falou, vai para o rei de Israel e o rei de Israel se vira para te curar lá, se eles podem fazer isso lá. O rei de Israel recebeu aquela carta e falou, mas tá pensando que eu sou o quê? Eu não sou Deus não é eu que curo ninguém não. Esse cara tá querendo arrumar briga comigo. E o profeta Eliseu, cheio do Espírito Santo, ele viu aquela situação e falou, não, eu vou mostrar para esse general que tem Deus aqui em Israel. Que aqui tem profeta e aqui tem Deus. E chamou o general para atender ele. Só que o general era uma pessoa importante, acostumado a ser recebido, né, de portas abertas, com tapete vermelho, porque ele era importante. O que Eliseu fez? Deu um gelo nele. Falou, não vou nem lá fora conversar com ele. Vai o meu ajudante lá, o Geazi vai lá e fala com o rapaz lá, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e pronto. Ele vai estar curado. O general achou muito estranho, falou, o cara nem veio falar comigo, não deu nem bola para mim, pô, um cara importante que nem eu, o profeta nem sai para falar comigo, achei que ele ia vir, pôr a mão na minha cabeça, orar, nem falou. Só que ele precisava tanto da cura que ele obedeceu. Ele falou, não, eu vou fazer, eu vou obedecer. Ele obedeceu, mergulhou e foi curado. Recebeu a cura dele. Zaqueu, a história dele é um pouco diferente. Ele era já descendente de Abraão, ele era do povo que estava recebendo a promessa através de Jesus Cristo. E ele ouviu falar de Jesus e ele queria conhecer Jesus.
Ele falou, puxa, eu sou um cara tão baixinho, no meio daquele povão, como é que eu vou ver ele? Não vou ver ele. Então a ideia de Zaqueu era ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era, como ele era, ele estava interessado em Jesus. E ele subiu em cima de uma árvore. Ele subiu na árvore, Jesus viu ele. Não foi Zaqueu que chamou Jesus, Zaqueu só queria ver Jesus. E Jesus chamou ele, Zaqueu, desce de onde você está que eu vou ficar na tua casa essa noite, eu vou lá jantar com você. Aí pode parecer assim, nossa, Jesus está se convidando, né? Mas era uma direção de Deus, para quê? Para levar a salvação para a casa de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa importante, imagina a conversão de um cara que era pecador, que as pessoas não gostavam. Zaqueu era publicano, e as pessoas não gostavam dele porque ele era aquela pessoa que cobrava imposto, que era tipo um traidor no meio do povo, porque ele servia Roma. E Roma estava oprimindo o povo naquela época. Então, como ele servia Roma, ele era um funcionário de Roma, e ele tinha muito dinheiro, ele era rico, então os parentes dele falavam, poxa, esse cara tá traindo a gente, né? Tá ajudando a oprimir a gente. E tanto que ele foi lá e se arrependeu. Ele falou, não, eu vou doar metade do que eu tenho, o que eu fiz de prejuízo para alguém, eu vou pagar com juros. Ele já se arrependeu na hora. Então, a gente tem duas situações aqui. Primeiro, um estrangeiro, que foi curado pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. E a gente tem um parente de Jesus ali, ele era do povo de Israel, que também se arrependeu. O que aconteceu com os dois? Os dois tinham cargos importantes, os dois eram ricos, os dois eram importantes. E eles tiveram que descer. Naamã desceu as águas. A água na Bíblia quer dizer a palavra. Então Naamã, ele foi até a altura da palavra de Deus para poder ser curado. Ele estava achando que ele estava podendo, que ele era muita coisa, mas o profeta quebrou o orgulho dele. Ele quebrou todo o orgulho de Naamã. Falou assim, não, eu vou lá num rio de água barrenta e vou fazer igual o cara que nem olhou na minha cara para falar comigo, eu vou fazer o que ele mandou e vou ser curado. E foi curado. Quando ele teve essa atitude de humildade, ele recebeu de Deus. Zaqueu subiu na árvore. Olha para ver, ele estava num lugar alto. O que Jesus falou? Desce. O que significa esse descer? Não era só descer da árvore, ele tinha que abaixar a bola. Falar, puxa, eu posso ser rico e importante, mas Jesus é muito mais importante que eu. Esse dinheiro que eu tenho, isso não vale nada. Nas duas situações, o dinheiro deles foi colocado para baixo também. Naamã ofereceu presentes para o profeta não quis. Falou, não vou pegar esse presente. Eu não quero isso. O poder de Deus não tem dinheiro que compra. E Zaqueu também viu que o dinheiro dele não valia nada sem Jesus. Falou assim, agora eu tenho Jesus, eu não preciso nem de dinheiro. Então, eles se humilharam, eles encontraram a palavra, os dois. Jesus falou para Zaqueu, hoje a salvação chegou na tua casa, meu amigo. Tua família foi salva hoje porque você se humilhou. Você desceu para encontrar Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele teve que descer da glória dele. Ele sendo Deus, ele desceu da glória dele. A Bíblia fala que ele sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo, veio como homem igual a gente, para poder ser exaltado depois. Depois que ele cumpriu o que ele tinha que fazer, se entregou, deu a vida dele, Deus o exaltou e deu o nome que é sobre todo nome. Então, o que eu queria falar, duas coisas para vocês. Primeiro, a gente tem que sempre ser humilde. Sempre. Sempre, sempre. Ser humilde não quer dizer que eu baixo a cabeça, que eu falo baixinho e não. Ser humilde quer dizer eu reconhecer que eu não sou ninguém sem Deus. Não importa onde eu estiver, se eu sou o primeiro da sala, se eu sou o melhor do futebol, se eu sou o melhor na queimada, se eu sou alguma coisa, porque diante de Deus o que vale é o que Jesus quer da gente. E a segunda, dar valor à palavra de Deus. Naamã foi curado porque ele ouviu uma serva dele que era uma mensageira de Deus. Aquela menina foi usada para levar Deus para dentro daquela casa. Zaqueu ouviu falar de Jesus, ele quis conhecer Jesus, ele tinha promessa, ele conhecia a lei de Moisés. Então, dá valor na palavra de Deus. Nós aqui, eu, os outros ministros que trabalham para vocês aqui, a gente é mensageiro de Deus para a vida de vocês. Então, quando a gente passa uma atividade, quando a gente passa uma aula, não é só
o Edir falando, a Adriele falando, o Caio falando, o Luciano falando. É Deus falando através de nós. Então, que vocês tenham essa consciência, isso é muito importante para a vida de vocês toda. Que qualquer pessoa que foi levantada por Deus para trazer uma palavra, essa palavra vai trazer milagre, vai trazer vida para vocês. Então, vocês têm que dar bastante valor nessa palavra que vem através da gente para vocês. Prestar atenção no que a gente fala, fazer os exercícios. Por isso que eu pedi para todo mundo fazer o exercício. Nem todo mundo fez. Mas se empenhe. Tira um tempinho. Quando a gente colocar uma aula aqui, quando a gente voltar para a igreja, que for ter os nossos encontros, façam questão de ir, aprendam de Deus. Não para agradar o Edir, não para agradar o pastor, para agradar a Deus, para vocês terem vida com Deus. Depois nada vai ser problema para vocês. Amém? Então, eu oro em nome de Jesus para que essa palavra seja uma semente no coração de vocês, em que vocês enxerguem as coisas com outros olhos. A gente traz o conhecimento da Bíblia e a gente traz palavra revelada de Deus. Isso é raro hoje em dia. Com a graça do Senhor, a gente tem um pastor e uma pastora que se dedicam por nós, que dão a vida deles por nós. E essa unção é o que faz a gente trazer essa palavra maravilhosa de Deus para vocês. Quando vocês ouvirem esses dois louvores, Eu Quero Descer e Zaqueu, vocês vão lembrar dessas passagens e dessa lição que a gente aprendeu da Bíblia. Tem muito mais nessas duas histórias para a gente aprender, mas hoje eu vou falar só disso. Tá bom? Então, que vocês guardem essa palavra no coração. O vídeo ficou meio comprido, mas se você assistiu até o fim aqui, parabéns. E que Deus te abençoe grandemente. Que essa palavra seja vida para você e para sua casa. Amém? Fiquem na paz do Senhor. E logo a gente vai ter mais uma aulinha. Espero que vocês participem, tá? Deus abençoe a todos vocês. E parabéns para quem fez os exercícios, tá? Ficou muito bom. Eu fiquei muito feliz, imagina Deus. Amém? Deus abençoe vocês.